para gravar o nosso segundo vídeo para vocês, que é sobre a importância da atividade física, a importância do acompanhamento nutricional, uma dieta balanceada, a importância do exame ginecológico periódico e também para falar um pouco sobre os lubrificantes, para a gente usar e abusar. Antes de começarmos, eu queria lembrar que quem não assistiu o nosso primeiro vídeo deve voltar e assistir, porque é muito importante que vocês vejam os vídeos na sequência para ter um melhor aproveitamento da nossa aula. Agora procure um lugarzinho tranquilo, pegue seu headphone e vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Meninas, uma coisa que a gente tem que ter bem claro é que só é possível viver plenamente a sua sexualidade se você, como pessoa, estiver bem. Então, a gente precisa considerar uma série de coisas para que esse bem-estar aconteça, né? Por exemplo, a gente entende que uma pessoa que se exercita com frequência, que mantém uma atividade física regular, ela naturalmente vai melhorar o ânimo, a disposição, porque ela vai melhorar alguns, né, elementos químicos no seu cérebro a partir dessa atividade física. Da mesma maneira, uma alimentação saudável, uma alimentação legal, vai fazer com que você também se sinta mais disposta, a sua saúde como um todo vai responder, e a gente até fez um post sobre isso. Alguns alimentos são muito bons para melhorar, para dar uma ativada, né, na sua sensação de bem-estar, no seu ânimo, na sua disposição. Eu não estou nem falando das pessoas que estão doentes, eu estou falando de nós todas que, na medida que o nosso estrogênio vai caindo, a gente começa a apresentar, né, uma sensação de cansaço, uma sensação de desânimo maior. E existem fórmulas bacanas da gente conseguir uma melhora disso, sem necessariamente ser através de medicação, né, e mesmo não sendo possível fazer reposição hormonal, né, Márcia, a gente pode tentar essa melhora. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esses possíveis ganchos para uma melhora global do seu bem-estar e, consequentemente, um empenho e uma melhor resposta do quesito sexualidade. Vamos nessa? Mas para isso, na verdade, as mulheres elas têm que entender que com a menopausa o corpo dela muda muito, o metabolismo dela muda muito. Então, são várias coisas que incomodam muito a mulher. Por exemplo, a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, que na verdade acontece tanto em homens quanto em mulheres a partir dos 40 anos, mas com essa queda dos estrogênios na época da menopausa, essa perda muscular, ela se acentua. Então isso aumenta, na verdade, a mudança no corpo dela do ponto de vista de força muscular que ela vai perdendo, e a própria aparência mesmo, que vai mudando muito. E, além disso, a mulher ela tem uma alteração muito grande em relação à composição corporal, com mais acúmulo de gordura. E aquela indesejada barriguinha, ela fica mais proeminente nessa fase. Então a mulher ela vai ter um aumento da circunferência abdominal. E para quem está acompanhando a gente, nós falamos em vídeos anteriores a respeito das alterações metabólicas que acontecem nessa fase. Como, por exemplo, a síndrome plurimetabólica, que a mulher vai ter aumento de glicose, aumento de triglicérides, aumento de colesterol, e ela pode, inclusive, desenvolver um quadro hipertensivo. Então, conhecendo tudo isso, a mudança que ela vai ter do ponto de vista muscular, do ponto de vista de composição corporal, e somado tudo isso, ainda há alterações ósseas, porque há uma perda da massa óssea, e também uma mudança articular. Quando a mulher ela se conecta realmente com as alterações que estão acontecendo no organismo dela, como a perda de massa muscular, o acúmulo de gordura, sobretudo na circunferência abdominal, com as alterações que vão acontecendo nas articulações, nos seus ligamentos, ela, de fato, ela começa a entender e aceitar que se ela não mudou até hoje, ela precisa mudar de vida, né? Ela precisa pensar de uma maneira mais equilibrada na hora de se alimentar, e também ela passa a aceitar mais a ideia que ela precisa exercitar-se, independente se ela gosta ou não, mas ela precisa exercitar-se. Ou seja, ela vai escolher uma atividade física que ela gosta mais ou que ela detesta menos, né? E ela vai procurar fazer essa atividade física regularmente. Pensando nessas alterações de uma maneira global, o que ela precisa pensar? Ela precisa em trabalhar flexibilidade, ela precisa trabalhar com ganho de massa muscular, e ela precisa também, muitas vezes, de ter uma ativação do seu metabolismo, e com isso ela precisa de exercícios que vão queimar mais caloria. Porque, gente, é impressionante, nessa faixa de idade, a gente começa, com as alterações hormonais, a engordar muito mais, muitas vezes comendo até menos, né? É claro que nessa fase a gente tem uma alteração, um aumento da grelina, que é um hormônio que faz com que a gente coma muito mais. Mas mesmo assim, muitas vezes, você não tendo uma compulsão maior alimentar, você vai notar que come mais ou come menos, mas você engorda proporcionalmente sempre muito mais. E aí, o que isso na verdade seria uma dieta balanceada? O ideal é que você vá comer sempre aquilo que você foi conectado a vida inteira, aquelas coisas que você tem como valores. Então, que você coma aquilo que te dê prazer. O importante é que você passe a comer esses alimentos de uma maneira muito mais equilibrada, muito mais inteligente, mas sempre pensando que você precisa
ingerir mais frutas, comer pelo menos umas 3 porções de fruta por dia. Você precisa introduzir o uso de iogurte, coalhada, porque a mulher nessa faixa de idade, ela vai ter uma queixa muito comum de barriga inchada, estufada, muitas vezes até alterações intestinais, que nós vamos até depois falar um pouco disso em outro momento, na tríade rosa. Nós vamos notar também que você precisa de privilegiar legumes, verduras, pensar na carne vermelha como sendo uma coisa importante, mas que você, na hora de escolher as carnes, que você privilegia as carnes brancas, né, como peixe, como frango, e sempre também aumentar a quantidade de água. Agora, quando a gente pensa na sarcopenia, que é essa perda da massa muscular que eu falei há pouco, você sempre tem que se ligar bastante à ingestão de proteínas. Tanto pode ser as proteínas animais, que a gente sempre pensa em torno de 25% da sua dieta, mas também você pode utilizar de leguminosas, grãos, que isso também vai te proporcionar uma quantidade interessante de proteínas. Eu queria complementar essa colocação da Zilá, olhando do meu lado, né, puxando a sardinha para a minha brasa. A gente tem que lembrar que a menopausa é um período de muita ansiedade, né, que é modulada pela baixa de estrogênio, tem uma base biológica nisso, mas tem uma base também que é psicossocial, vamos dizer assim, no momento de vida da mulher. E eu estou fazendo essa conexão para chamar a atenção para o cuidado que a gente tem que ter para não usar o alimento para tapar esse buraco, né? Que a gente observa muito isso. Às vezes uma mulher está ansiosa, preocupada, frustrada com alguma coisa que está acontecendo no cotidiano, na vida dela, e a alimentação é o prazer possível, né? O prazer ali ao alcance da mão. Então eu sempre falo para meus pacientes, olha, vamos prestar atenção, né? Se você está comendo porque você precisa, até onde é um prazer de satisfação daquela necessidade momentânea, né? Ou se você está comendo efetivamente para tentar diminuir uma dor emocional, qualquer que seja ela, né? Eu falo com muita frequência, que minha paciente sabe disso, do tripé, do eu posso, eu quero, eu devo, né? A gente tem que passar esses 3 crivos em relação a várias coisas na nossa vida, e a alimentação é uma delas, né? Às vezes você quer comer algo, e aí a pergunta é disso que eu realmente estou precisando? Né? Eu lembro uma vez que eu li, esperando um salão de beleza, uma revista, em que uma mulherzinha lá dizia sobre comer doce, que o doce fica 2 minutos na sua boca, 10 minutos no seu estômago e o resto da vida na sua cintura. Então pense se vale a pena. Exagerou muito, né? Mas eu acho que é algo que sempre passa na minha cabeça. Porque, como a Zilá disse, você vai engordar com muito mais facilidade, ingerindo às vezes até menos do que você faz. E é claro, o exercício físico nessa hora chega chegando, né? Porque você, além de melhorar essa queima calórica, melhorando efetivamente seu metabolismo por tabela, você ainda vai produzir os neurotransmissores que são importantes para que você recupere o seu equilíbrio emocional. Eu queria acrescentar uma coisa, que é o seguinte: uma das queixas que eu vejo muito no consultório é que as clientes começam a observar que está mudando o desenho do corpo delas, né? A cintura começa a mudar. Então, às vezes elas chegam e falam comigo assim, eu estou engordando, minhas calças não fecham. Não fecham porque a cintura mudou, a cintura está mais grossa, houve essa deposição de gordura nessa região abdominal. E todo mundo queria um jeito fácil de resolver isso, eu também queria, né? Mas não tem jeito fácil, o jeito é exercício físico e dieta balanceada. O exercício físico, para a gente, tem uma outra questão que é muito importante nessa questão da menopausa, que é o seguinte: a gente faz uma reserva de massa óssea até os 35 anos. Dos 35 até os 50, a gente mantém essa massa óssea. Depois dos 50, principalmente nos 5 primeiros anos depois da menopausa, você tem uma queda rápida da sua massa óssea. Todos nós deveríamos ter uma reserva para poder perder, mas muitas mulheres não têm essa reserva. Então elas já entram naquela faixa de osteopenia ou osteoporose. E isso, repor essa massa óssea é muito difícil. Então a gente não pode perder, a gente tem que segurar a massa óssea nessa fase. E como é que segura? Segura com a ingestão de cálcio na dieta, né? A gente precisa de queijo, iogurte, coalhada, todos os derivados do leite, principalmente semente de girassol, também uma folha verde escuro, né? A vitamina D, que não pode esquecer, né? Tomar um pouquinho de sol, e para quem não toma sol, usar a vitamina medicamentosa, né? Tem alimentos também que tem vitamina D que são importantes, que é comer semanalmente ou salmão, ou sardinha, ou atum, uma porção generosa desses peixes semanalmente também ajuda na vitamina D. E com tanto sol que a gente tem, né, gente, não justifica a gente não poder pôr a perna lá no sol um pouquinho. A outra questão é que muitas mulheres queixam de dores articulares,
né? Dor articular, ela vem muito pelo processo de desgaste, de degeneração e também pela falta de lubrificação da articulação. Quando você faz exercício físico, você está exercitando aquela articulação e você vai provocando uma melhor lubrificação. Então, quem faz exercícios, como o Zilá falou, por exemplo, o Pilates, que é um exercício que ajuda, trabalha essa parte, ajuda muito nessa questão das dores articulares. Eu brinco que se alguém está acima de 50 anos e não sente nenhuma dor, essa pessoa morreu, né? Porque assim, vai começar a doer, porque envelhecer é um processo inflamatório. Então, as articulações vão ficando mais rígidas, mais duras, os próprios músculos nossos, eles vão perdendo aquele alongamento, então aqueles músculos que a gente não usa todo dia, eles vão encurtando. E aí quando você vai fazer um exercício que você precisou fazer, pegar uma coisa no chão, por exemplo, dá aquela fisgada porque o músculo estava curto e você fica uma semana sentindo dor, né? Então o exercício físico é uma necessidade absoluta para as mulheres nessa fase de menopausa. E além de melhorar a autoestima, além disso tem uma coisa importante pensando na sexualidade, que melhora até o desempenho mesmo sexual na cama, né? Sim. Se você melhora a sua flexibilidade, isso também vai te ajudar até nas posições, na tranquilidade com que você vai ter um contato sexual. Isso também é importante, acho que isso também é muito bom, né? Sim, com certeza. Gente, nós falamos muito da importância da dieta, da importância da atividade física nessa fase para a mulher. Mas a gente não pode esquecer de falar que, primeiro, o álcool, ele é muito importante, ele é bom, principalmente para as confraternizações, do ponto de vista social, mas ele tem que ser consumido com moderação. E, em segundo lugar, se a mulher não parou de fumar até agora, gente, agora é hora. Porque o cigarro, ele vai piorar, ele vai, na verdade, desencadear várias alterações, sobretudo no sistema cardiovascular, aumentar o risco do aparecimento de vários cânceres. Então, esse é o momento, gente. Você não pode avançar nessa fase da vida fumando. Eu acho também importante, sei lá, pegando um gancho na sua fala, né, já que a gente está falando dos cuidados em relação à bebida e ao cigarro, lembrar que essa é uma fase da vida onde o sono, né, fica muito comprometido. Em mulheres que fazem um abuso tanto de álcool quanto de tabaco, esse sono vai ter uma pior qualidade. O álcool, eu vejo muito paciente falando assim, eu chego em casa, tomo um esquinho, né, eu tomo uma cervejinha para relaxar, para conciliar o sono. É fato, nós vamos ter oportunidade de conversar sobre isso, né? Insônia na menopausa é uma realidade. Mas esse caminho também de buscar no álcool algo que vai fazer com que você relaxe é um engodo, porque o que vai acontecer é que você pode até conciliar o sono um pouco mais fácil, mas vai ser um sono de pouca qualidade, né, um sono não satisfatório e certamente o prejuízo que uma ingestão de álcool mais contínua vai trazer, né, agravando todo o seu psicológico, no sentido de aumentar o risco do quadro depressivo, metabolicamente piora tudo, você vai engordar mais, né? E o cigarro, indiscutivelmente, né? O sono, as pessoas que fumam, os tabagistas, eles acordam em abstinência. Então, muitas vezes você vai acordar ansioso, vai acordar desconfortável, acha que é uma questão que você não associa, vai na cozinha, acende um cigarro e fuma e fala, putz, eu relaxo tanto quando eu fumo. Na verdade, você não está relaxando, você está diminuindo a sua abstinência. Então, esse é um momento onde se a mulher realmente não teve uma reflexão a respeito dessas questões relativas ao álcool e ao cigarro, não dá mais para adiar, porque senão você põe em risco a sua própria vida. Okay? Agora, sabe uma coisa que eu tenho muita dúvida? Márcia pode responder isso pra gente. Existe, porque tem aquele diz-me, né? Mas existem alimentos que são afrodisíacos? Na verdade, nós temos alguns alimentos que têm os chamados fito-hormônios, né? Que são alimentos que têm uma substância que liga no receptor do hormônio e faz um efeito semelhante ao do hormônio, né? Tem várias plantas que a gente usa com essas substâncias. Tem, por exemplo, a Simicifuga racemosa, tem o trevo vermelho, a soja, que as pessoas conhecem muito, a amora, que eles fazem folha de amora, né? Então, que reporia parcialmente esses hormônios de uma maneira através de alimentos, né? A amora, por exemplo, as pessoas fazem chá, né? Elas pegam a folha da amora e colocam água quente em cima, deixam ali em infusão e depois tomam isso. E existe uma substância também que chama Tribulus terrestris, que é uma planta. E essa sim, ela tem um efeito estimulante da parte sexual, inclusive tem medicamentos criados a partir dessa planta, tá? E além disso que eu falei, tem aqueles alimentos que a gente sabe que determinadas culturas consomem em grande quantidade, né? E que tem uma menopausa muito mais tranquila exatamente por causa disso. Então as culturas que usam muita soja, linhaça, a chia, né? Que são alimentos que a gente tenta incorporar nesse período para ser um a mais, né? Nessa fase, para ajudar um pouco. Tá? Então, na verdade, esses alimentos, eles melhoram o seu bem-estar de uma forma geral. Não é que eles vão melhorar a sua performance ou aumentar a sua libido. Eles vão te melhorar e aí, a partir disso... O único alimento... mulherada mais assanhada. Não, o único que tem comprovadamente um efeito assim, direto na sexualidade é o Tribulus terrestris. Tá? Então, o mercado central, Tribulus terrestris...
Vamos lá. Pois é, gente. Então, essas questões todas que nós estamos comentando aqui, a pessoa mais indicada para você discutir é com o seu ginecologista, né? O acompanhamento ginecológico, ele é importante em qualquer fase da vida da mulher. Mas nessa fase do climatério, o mais importante são as questões que envolvem a prevenção de câncer. O câncer de mama, o câncer de colo de útero, o câncer de endométrio, todos esses são cânceres que têm uma incidência maior nessa faixa de idade. Então, assim, tem aqueles exames que a gente precisa fazer regularmente para prevenir, né? A gente não consegue evitar esse tipo de câncer ainda, exceto o de colo, que a gente tem a vacina do HPV, mas o de mama, por exemplo, você não consegue evitar, mas você consegue descobrir cedo, tratar logo e ter um resultado muito melhor. Então, hoje em dia, não se justifica, por exemplo, uma mulher deixar de fazer mamografia, né? Mamografia é um exame que salva vidas, né? Então, a gente tem que fazer o acompanhamento ginecológico, vamos trabalhar essas questões relacionadas com alimentação, com atividade física, ver essa parte clínica geral, né? Ter uma avaliação desse estado emocional, que às vezes a gente precisa realmente encaminhar a cliente para o psiquiatra ou para o psicólogo para trabalhar essas questões, né? Eu acho que o período de menopausa é um período de muito sofrimento emocional para as mulheres, pela questão da beleza, pela questão de achar que está perdendo a vitalidade, né? Então, assim, muitas mulheres lidam muito mal com isso, né, Kátia? Verdade. A gente ainda tem essa coisa introjetada, né? Que estar entrando na menopausa, não poder mais ser mãe, fica muito identificado com estar já na senilidade, já sendo considerada uma pessoa velha, e a gente administra isso muito mal na nossa cultura, né? E sexualmente também, né? Muitas pacientes, percebendo a redução da libido nessa fase da vida, já começam a acreditar que para elas acabou, e a gente sabe muito bem que não é por aí, né? É uma escolha. Se você assumir isso como sendo verdadeiro, passa a ser verdadeiro. Mas se você realmente investir para que não seja assim, pode tudo mudar. Pois é, então dentro desse acompanhamento ginecológico é muito importante, então a prevenção do câncer de mama, a prevenção do câncer de colo, de ovário, que a gente avalia também, e a densitometria óssea, né, gente, que a gente avalia a parte óssea da mulher naquele sentido de prevenir a osteoporose mais para frente. Então, muitos dos exames que a gente faz na ginecologia nesse período é exatamente preventivo, né? E a parte da sexualidade, de desmistificar um pouco esses sentimentos em relação de agora eu tô velha. Velha como? Você tem mais 30 anos pela frente. Então, é isso que a gente está tentando resgatar. A gente está tentando falar com as mulheres que o climatério é mais uma fase na vida da mulher, tem mudança sim, mas ela tem que se adaptar e tem que continuar usufruindo, porque a vida segue, né? Agora, sabe uma dúvida que eu tenho, Nácia? Nessa faixa etária, ainda é importante uma vacina do HPV? Não, na verdade, a vacina do HPV, ela foi estudada para as mulheres até os 45 anos de idade, tá? Então a gente pode vacinar até os 45, às vezes aquelas mulheres que tiveram casamento e separaram e vão voltar a ter relação com parceiros diferentes, justifica muito fazer essa vacinação, até porque nessa faixa de idade também é uma idade que tem muitas infecções sexualmente transmissíveis, né? E o HPV é uma delas. Então, assim, mas a vacina ela foi estudada até os 45 anos, tá? Para a prevenção do câncer, né? Foi um avanço enorme, né, gente? A vacina do HPV ela tem sido disponibilizada pelo SUS para as meninas adolescentes, né? E na população em geral, ela pode ser feita nos serviços privados, tá? Não pode deixar de fazer, que realmente é muito importante. Essa fase vai aparecer mais casos de câncer, mas na verdade o câncer ele começou muito mais cedo, né? E vamos falar de uma coisa instigante, né, Nácia? Vamos falar um pouquinho de lubrificantes, dos lubrificantes, eu acho que é importante. Tá na hora, né? Tá na produção. Pois é, o ressecamento vaginal, gente, é uma queixa muito frequente e ele vai ocorrer na maioria quase que total das mulheres. E a gente tem vários produtos que a gente pode usar para aliviar o sintoma. Quando você tem um ressecamento vaginal, você tem ardência, tem coceira, pode dar uma secreção vaginal alterada e vai dar dor durante a relação sexual, inclusive porque vai faltar a lubrificação necessária para o ato sexual, né? Então, a gente tem vários produtos que a gente pode usar para poder ajudar nesse processo de lubrificação. Pois é, então nós temos os lubrificantes vaginais, né? O mais básico e conhecido é esse aqui, né, gente? A gente tem um lubrificante à base de água, tá? Esse lubrificante ele vai ser usado no momento da relação sexual, você pode passar em você, pode passar no parceiro. Como ele é à base de água, ele não tem cheiro, não tem perfume. Se você ficar meio constrangida, não quiser falar com o parceiro, não tem necessidade, ele não vai reparar que você está usando coisas diferentes. Ele vai simplesmente ver que está mais lubrificado. Então ele é muito discreto, não suja a sua roupa, não suja a roupa de cama, né? Hoje em dia existe uma moda aí de usar lubrificantes à base de óleo de coco, óleo mineral, né? Poder usar? Pode, mas vai fazer uma sujeira e além de fazer sujeira, vai ficar com cheiro de coco, né? De óleo de coco. E aí vai ter aquele cheiro de cozinha que não me agrada. E
A outra coisa que a gente tem são produtos que foram desenvolvidos, principalmente à base de ácido hialurônico, que são produtos que vêm em bisnagas, que você vai usar não durante o ato sexual, mas antes do ato sexual. Ele vai hidratar a vagina. Então ele não é um lubrificante, ele é um hidratante vaginal. Ele vem na bisnaguinha. Opa, desculpa, tá? Vem a bisnaguinha, vem os aplicadores vaginais que você aplicaria 2 vezes por semana, tá? Sempre à noite, na hora de deitar, você vai e aplica. Ele vai ficar fazendo efeito ali durante 3 dias, melhorando a lubrificação na hora do ato sexual. Mas ele vai ser usado antes, né? Então, mas isso não é só pra mulher que tem vida sexual, Não, né? não. A mulher que também não tem vida sexual, ela também tem que se manter lubrificada, né? Com certeza, inclusive porque ressecamento vaginal não é uma exclusividade da mulher na menopausa, né, gente? As mulheres, por exemplo, que usam anticoncepcionais por períodos muito prolongados, às vezes elas têm ressecamento vaginal, ou então a mulher que está no período de pós-parto, que está amamentando, ela tem ressecamento vaginal, e esses produtos estão indicados nesse caso também. Fluido, né, que algumas queixam, que Sim. acham que estão com câncer, Sim, tudo isso, sim. na verdade, é pela falta de Pelo lubrificação. ressecamento que acontece, né? A parede vaginal ela vai ficando muito fininha, muito delicada, e aí ela não suporta o atrito e mesmo as secreções que passam por ali, porque por mais higiene que você tenha, a região vaginal ela se contamina com urina, que é ácida, contamina com fezes, e isso às vezes provoca essa ardência. Pode tá? provocar uma infecção de urina, né? Pode, porque a parede vaginal ela está diretamente ligada à parede da bexiga. Então, quando você tem um ressecamento vaginal, automaticamente a parede da bexiga fica comprometida do ponto de vista assim, da defesa dela. Como a gente tem a uretra muito curtinha e pode ser que na relação sexual ela vá ter um traumatismo maior, então vai aumentar a chance de ter essas infecções urinárias e também infecções vaginais, tá? Um outro produto que eu trouxe para mostrar para vocês é esse aqui, que é um lubrificante à base de chocolate, né? E ele pode ser usado também como lubrificante durante o ato sexual. As pessoas que gostam do sexo oral gostam muito dele, né? Porque e esse aqui é bacana que ele vem numa apresentação de spray. Embora a gente tenha o lubrificante básico também em spray, tá? Quem usa em spray, a justificativa é que ele seria menos contaminaria menos, porque vamos supor que você passou o lubrificante, aí vai ter uma relação sexual e depois achou que o lubrificante está pouco, você vai pegar a bisnaguinha de novo e colocar a mão, e aí você vai contaminar a sua bisnaguinha de lubrificante. O spray não, fica com um uso mais seguro, menos risco de contaminação do produto. Agora, esses lubrificantes com sabor são os únicos para sexo oral? Nós vamos mostrar na próxima aula. Camisinhas com sabores, né? Sabor de caipirinha, de maçã, de morango, de chocolate, né? Tem vários sabores que você pode usar. A camisinha, de um modo geral, ela já vem com lubrificante nela, tá? Mas às vezes a mulher precisa usar o lubrificante. E foi muito bom você falar disso, Exilá, porque uma das coisas que preocupa muita gente é o efeito do lubrificante na camisinha. Porque tem alguns produtos que você usa como lubrificante que não foram feitos para ser lubrificante e que eles estragam o látex da camisinha. E aí aumentaria o risco tanto de gravidez quanto o risco de contaminar com doenças sexualmente Você está falando de soluções caseiras. Sim, né? Produtos caseiros, as pessoas usam. Porque esse produto básico, ele é a base de água. Então você pode usar com segurança que ele não vai prejudicar a camisinha, a qualidade do látex. Ótimo, tá? Muito bom. E por ser a base de água, no caso do sexo oral também, não teria nenhum Problema nenhum, né? problema nenhum. Não muda, você vai se sentir normal, como se não tivesse nada, tá? Ótimo. Muito bom. Pois é, então sobre os lubrificantes é isso. Usem e abusem. Usem e abusem e não deixem de usar, porque realmente, outra coisa importante, gente, quando for usar algum brinquedinho, vibrador, bolinha de pompoar, sempre use o lubrificante básico também, tá? Porque isso vai ajudar para não ter nenhum trauma ali na região da vagina e da uretra, para não ter infecção urinária também, tá bom? Muito bom.